Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VitaCast, um novo projeto do VitaClass Coworking. Eu me chamo Simone Xavier, sou especialista em dentística restauradora e eu estou aqui com a doutora Jordana Zenfi, especialista em disfunção temporomandibular, e a gente vai conversar um pouco a respeito do bruxismo e como o bruxismo pode afetar a saúde dos dentes. Seja muito bem-vinda, doutora Jordana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje, falando desse assunto que é tão atual e relevante, né? Sim. E como aparece no nosso consultório. Então, acho que realmente o assunto foi escolhido a dedo para a gente conversar aqui hoje. Com certeza. E eu vou começar aproveitando esse gancho, né? E comentando, Jordana, como no meu dia a dia clínico, cada vez mais tenho recebido pacientes com dentes fraturados, restaurações quebradas, dentes com trincas, dentes desgastados, e juntamente com todos esses dados, né, esses pacientes apresentando sintomas, né, e o que tem maior relação com a minha especialidade, a sensibilidade nos dentes. Então eu gostaria que você nos explicasse, nos falasse um pouco a respeito do que é o bruxismo. Tá, isso é uma verdade, né? Eu também, no meu consultório, aqui na VitaClass, a gente percebe esse aumento da procura dos pacientes, relatando, né, esse aumento do bruxismo, que anda desenvolvendo o bruxismo, percebeu essas trincas, fraturas. Então a gente vê esse aumento exponencial ao longo aí dos últimos anos, talvez até relacionado com a pandemia pós-Covid. Então a gente viu com essa questão do isolamento social, aumento dos casos da ansiedade, depressão, aumento até do uso de medicações antidepressivas, que podem, determinadas medicações, ter relação com o bruxismo, né? Então a gente observa todas essas causas, né, podendo ter aumentado aí a procura dos pacientes ao dentista. Mas quando a gente fala do que é o bruxismo, né, os pacientes, eles vêm no consultório relatando muito o bruxismo do sono. Eles, quando pensam em bruxismo, eles pensam no bruxismo do sono, no ranger dos dentes durante o sono. Mas hoje, o que eu observo, os pacientes não conhecem, mas a gente observa que eles apresentam muito mais, inclusive, bruxismo da vigília, que é o bruxismo que acontece quando o paciente está acordado. Então, a gente vê muito mais isso acontecendo no consultório. E também, o que eu posso observar é que o bruxismo do sono, primeiro que a gente, em geral, né, dorme 8 horas durante a noite. E a gente passa 16 horas acordado, então aí já tem uma diferença. Sim. O bruxismo do sono, quando a gente faz uma polissonografia, por exemplo, a gente vê que ele não acontece durante as 8 horas. Ele acontece em determinados pontos durante o sono, durante alguns segundos, minutos ali. Durante a vigília já é diferente. A gente já vê que o bruxismo ele pode acontecer por um período muito longo. Então, eu acredito que essas consequências que você vê no teu consultório, né, esse aumento das trincas, fraturas, etc., pode estar mais relacionado com esse bruxismo da vigília, que os pacientes não conhecem. Sim, e acho que esse é o grande desafio para nós profissionais, né? Porque me corrija, né, enquanto especialista, se eu estiver equivocada. Mas no bruxismo do sono, né, é muito tranquilo o controle se o paciente tem a sua placa bem ajustada, bem adaptada e faz uso dessa placa todas as noites. Mas no bruxismo em vigília, né, como que o meu paciente poderá controlar? Porque sim, né, para qualquer tipo de plano de tratamento que eu, enquanto especialista na área de dentística, possa colocar para reconstruir, reabilitar esses desgastes, essas fraturas, eu preciso ter a certeza que para o sucesso desse plano de tratamento, todas essas questões estejam muito bem controladas, né? Então, bruxismo do sono a gente vai controlar, indicando uma placa de bruxismo e conscientizando o paciente de que ele precisa usar, né? Fazê-la o mais apropriada possível, o melhor ajustada possível, para que ele faça uso diariamente. Mas e no bruxismo em vigília, doutora Jordana? O que fazer? Esse é o grande desafio, né? É um desafio, porque realmente, assim, o bruxismo do sono, apesar de ter algumas outras
coisas que a gente possa fazer, como por exemplo uma higiene do sono, né, evitar a cafeína após antes de dormir, ainda é mais fácil do controle, porque você fala para o teu paciente usar a placa e aquilo que você comentou, se a placa está correta, o paciente usa durante a noite, ok, vamos dizer assim, problema resolvido. Sim. Agora, o bruxismo da vigília é um desafio muito grande, porque assim, uma das perguntas que talvez venha de você e os pacientes perguntam no consultório é, tá, mas então eu vou usar a placa durante o dia, né? Mas a placa durante o dia, ela pode ser usada em determinados momentos, né? Então, vamos lá, naquele momento que você faz bruxismo da vigília, que você não consegue parar de fazer esse bruxismo da vigília, você pode usar essa placa. Mas você não pode usar o dia todo durante um período longo, porque pode ter alteração oclusal. E aí você soluciona uma coisa e traz outro problema para o teu paciente, ele vai ter que usar aparelho ortodôntico, enfim. Então a placa ela é somente para uso noturno e pontuais períodos durante o dia. E aí a gente pensa, né? E o que a gente pode então fazer para esse paciente do bruxismo da vigília? A primeira coisa é a gente fazer o diagnóstico correto, interrelacionando o que pode estar causando esse bruxismo da vigília. Porque a gente sabe hoje que o bruxismo, tanto da vigília quanto do sono, ele é multifatorial, né? Tem muitas causas relacionadas. Então a gente tem as causas de ansiedade e estresse, mas a gente tem algumas medicações que causam bruxismo, tem problemas respiratórios, problemas gástricos que também podem estar relacionadas com bruxismo. Então é importante essa investigação, uma anamnese completa, para você descobrir aonde que pode estar esse teu paciente, sabe? Jordana, uma dúvida, né, que me surgiu. A gente sempre menciona estresse, ansiedade, mas a questão de determinados tipos de trabalho que envolvem estados de atenção máxima, também há correlação, né, dessas atividades de trabalho, por exemplo, pessoas que trabalham com computação, né, que ficam horas a fio, concentrados nesses trabalhos, profissionais da saúde, médicos, por exemplo, médicos cirurgiões, que também passam horas a fio numa cirurgia, no estado de atenção, além de estresse máximos. Então, é engraçado que você citou exatamente as duas profissões que mais me procuram no consultório. Então, são médicos, normalmente cirurgiões que ficam muito tempo nessa atenção plena, né? E profissionais de computação, TI, que trabalham com softwares, etc., que ficam o dia inteiro no computador. Então, está muito relacionado essa concentração, o paciente ali, a pessoa foca tanto naquele objetivo que ela tem que, né, cumprir no trabalho dela, que todo o resto que está acontecendo, ela não tem atenção. Então, ela perde a consciência que ela está fazendo bruxismo durante o dia. Sim. Porque ela está prestando atenção em outro objetivo ali. Por isso que um dos métodos de controle, né, de tratamento que a gente tem é o aplicativo Desencoste, aí que foram duas pessoas super renomadas aí na profissão que desenvolveram, né, que é o Roberto Garanhani e o Vladimir Dalbó, que desenvolveram o aplicativo. Sim. E aí está sendo usado em todo o Brasil, quem sabe até aí fora também. Com evidência científica, com muita evidência científica, falando muitos a respeito estudos. do uso do aplicativo. Isso. Porque o aplicativo, ele é utilizado tanto em estudos ou mesmo no consultório, né? Como um método de diagnóstico, porque muitas vezes aquele paciente, aquela pessoa, ela não sabe que ela tem bruxismo da vigília. Sim. E aí você pede para ela usar o aplicativo. E aí ela vem na outra semana, no outro mês, falando para você, não, realmente, quando o aplicativo apitou, eu tava apertando os meus dentes. E também como um biofeedback. Então, aquele aplicativo, ele apita, o paciente percebe que ele tá apertando os dentes e ele para de apertar. Isso acontece repetidas vezes, até com que esse paciente entenda, assim, né, o subconsciente dele talvez entenda que não é para ele apertar os dentes. Sim. Né? Sim. Eu sempre faço uma correlação comigo, né? Eu não tenho bruxismo. Por incrível que pareça. Nem sono, nem vigília. Mas eu tenho problemas nos meus dois ombros, né? E eu costumo falar para alguns pacientes onde eu tenho suspeita do bruxismo em vigília, que eu precisei ter a minha primeira crise de dor
né, para começar um tratamento, como era toda essa minha musculatura escapular, da região de ombro, relaxada, né? E a partir do momento que eu entendi como que era essa musculatura relaxada, sempre que eu estou trabalhando que eu elevo essa região, naturalmente eu tendo a perceber e relaxar. Então seria algo parecido. E aí nesse link, né? Qual seria a posição de repouso, né? Para que o paciente pudesse, para quem está nos ouvindo, né? Quem está nos assistindo, pudesse entender, tá, mas como que seria essa minha posição, né, de repouso? Porque se a gente for parar para pensar, as nossas arcadas, né, superior e inferior, juntamente com a articulação, ela vai entrar em uso durante o ato mastigatório, né? Mas se eu não estou ali no momento do ato mastigatório, qual seria o posicionamento de relaxamento? Isso é uma pergunta frequente de ambos os lados, porque muitas vezes eu faço essa pergunta para o meu paciente. Como que você fica quando você não está se alimentando, falando, enfim, como que ficam os teus dentes? E a maioria desses pacientes falam, olha, eu fico com o dente encostado, enfim, né? Porque o paciente pensa que esse é o jeito correto de ficar. Nunca ninguém falou pra ele como que ele deveria ficar no dia a dia dele, né? Então, assim, qual seria a posição correta com que esse paciente não tenha nenhum desses problemas aí que a gente tá conversando? É a boca fechada, o lábio selado, então, mas os dentes lá dentro, eles não se encostam em nenhum momento. Ele só vai se encostar, eu falo pro paciente, o dente se encosta pra comer, pra falar. E olha lá, pra falar, mas pra comer. Ele não se encosta mais no resto do dia. O que também é muito equivocado, né? Os pacientes pensam que o bruxismo é o ranger do dente. E a gente sabe que o ranger do dente ele é bem frequente no bruxismo do sono, né? Mas no bruxismo da vigília, não. Ele não acontece o ranger do dente. Ele acontece o apertar do dente. O apertar, ou às vezes, ele nem aperta. Ele encosta só. Sim. Encostar já é bruxismo. E hoje ainda, os estudos mais recentes trazem uma nova categoria, onde você não precisa estar encostando o dente, mas se a tua musculatura do rosto está contraída, já é bruxismo. Olha só. Então, assim, às vezes o paciente tá com a boca selada, tá com o dente desencostado, mas tá com a musculatura contraída. Então, de alguma forma, o paciente tem que estar com a boca fechada, dente desencostado e musculatura relaxada. Perfeito. O que no começo parece muita coisa, mas depois E aí, flui. nesse contexto, o aplicativo acaba auxiliando também nessa autopercepção, nesse autoconhecimento por parte do paciente, para que aos poucos ele vá melhor entendendo todo esse sistema, todo esse complexo sistema. Sim, exatamente. Inclusive, quando o aplicativo ele apita no celular e você entra no aplicativo, ele te faz uma pergunta assim, né? Como estão os seus dentes? E aí você tem, se eu não me engano, 5 opções de resposta. Eu tô rangendo, tô apertando, tô encostando, não estou encostando, mas estou com a musculatura contraída ou estou relaxado. E aí você consegue responder e ali você pode gerar um gráfico depois de um tempo. Sim. Então você consegue inclusive mostrar para o teu dentista, né, como que tá ao longo da tua semana. E você consegue observar os períodos também, né? No período de trabalho foi o período que eu mais apertei meus dentes, enfim. Sim. Ou foi no final de semana, enfim. Daí você consegue observar esse comportamento. Então isso que é interessante também. Perfeito. Jordana, e com relação ao bruxismo do sono, né? Como que o paciente pode identificar? Né? Porque, mais uma vez, na minha percepção, atuando na minha área, né? Quando a gente faz essa pergunta, não com o objetivo de diagnóstico, mas até de direcionamento, claro, né? Dentro da nossa equipe. Sim. Mas o paciente mora sozinho, ele não acorda com sintomas, né? Sintomas do tipo dores na face, musculatura cervical, na própria articulação, enfim. Como fazer esse diagnóstico, né? Ou conduzir o paciente nesse sentido? Que sinais ou que outras questões a gente poderia levantar? Quando a gente pega na literatura científica mesmo, como que é feito o diagnóstico do bruxismo, né? É dividido em 3, basicamente. Então, tem o bruxismo possível, o bruxismo provável e o bruxismo definitivo. Que já, as próprias palavras já
dizem, né? Sim. Então, o bruxismo possível, quando a gente coloca esse paciente nesse grupo, é quando o paciente vem se queixando, né? Então, ele traz para você, eu tenho bruxismo, ou a minha esposa, ou alguém que dorme comigo, fala que eu tenho. Então, isso é o bruxismo possível. O bruxismo provável é que aquele que, além desse relato do paciente, ou de quem dorme com ele, enfim, tem sinais clínicos presentes, que são esses sinais que você comentou, né? Mas que, assim, você pode dizer melhor que eu, não necessariamente esses sinais são do bruxismo. Sim. Mas eles podem fazer parte, né? Sinais nos dentes. Isso. E sinais nos dentes e também musculatura, né? Então, musculatura hipertrofiada, dores de cabeça pela manhã, língua dentada. Sim, algumas características, assim, que levam a gente a pensar que pode ter um bruxismo aí. E o bruxismo definitivo, que é o bruxismo que é quando é diagnosticado por meio de polissonografia. Mas se eu faço polissonografia no meu consultório para todo mundo, não. Sim. Não é uma realidade. Sim. Porque, primeiro que assim, a polissonografia, quando a gente pede ela pro bruxismo, é muito complicada. Por quê? Porque a polissonografia, normalmente, o paciente vai dormir no hospital, apesar que tem algumas já hoje em dia que o paciente faz em casa. Mas, enfim, ele tá com aqueles eletrodos, ele tá num ambiente diferente. É uma noite atípica. Né? Uma noite atípica. Então, assim, até que ponto você realmente consegue diagnosticar um bruxismo com aquela polissonografia, né? Então, às vezes, o paciente precisaria fazer, 3, 4 polissonografias para realmente ser um resultado efetivo, assim, né? Então, a gente não faz para todo mundo. Quando que eu peço polissonografia? Quando eu penso que aquele paciente pode ter associado a esse bruxismo algum distúrbio do sono. Então, uma apneia do sono, por exemplo. Aí é importante, sim, além do diagnóstico de anamnese, de exame clínico, a gente ter a polissonografia, esse resultado da polissonografia, até porque o tratamento é diferente. Perfeito. Então, é importante a gente ter a polissonografia aí. Seguindo essa questão do tratamento diferente, o paciente que sofre também de problemas como refluxo, né? E que faz uso, que tem ronco, né? Que faz uso do CPAP, por exemplo, para dormir. Como fica esse paciente, né? Caso ele tenha bruxismo, com relação ao uso dessa placa durante a noite? Então, assim, se o paciente tem lá a polissonografia, se não tiver, você vai pedir, né? O paciente que tem ronco e apneia, a gente tem que pedir a polissonografia. Sim. Se essa polissonografia for leve ou moderada, que tem as categorias, né? Leve, moderada e severa. Se for leve ou moderada, o dentista pode ajudar. Se ele tiver na categoria severa, esse paciente ele não é teu. Sim. Ele é do otorrino, do neurologista, do psiquiatra, enfim, né? Do médico. Se ele é leve e moderada, você pode fazer o uso da placa de avanço, né? Claro, tem que ver várias circunstâncias, avaliar e ver a correta indicação, mas na leve e na moderada você pode fazer a placa de avanço mandibular. Já na severa, esse paciente vai ter que usar o CPAP. A placa de avanço mandibular não vai ser o suficiente para melhorar a apneia desse paciente. Sim. Porém, por exemplo, se o paciente tem uma apneia severa e ele tem que usar o CPAP, e ele tem bruxismo, não tem problema. Ele vai usar o CPAP e vai usar a placa de bruxismo. É possível. É possível. A gente só não pode, no paciente que não usa CPAP, colocar a placa de bruxismo. Sim. Porque aí eu vou piorar a apneia desse paciente. Ótimo. Porque ela é mais um fator de obstrução, né? Aqui da via aérea. Só pra gente destacar, né? Sim. A importância de uma equipe multidisciplinar, Sempre. Cada vez mais, assim, eu tenho consciência disso, né? E do nosso conhecimento também, né? Sim. Mesmo eu, enquanto especialista na área da dentística, você, enquanto especialista na área da disfunção temporomandibular, o quanto a gente precisa de um conhecimento base, né? Da saúde como um todo. Sim. Né? Mesmo que não seja a nossa área de atuação especificamente, claro. Mas que a gente possa identificar. Porque agora, trazendo um pouquinho para a saúde dos dentes, né? A gente fala a respeito da presença de trincas, de desgastes, dentes fraturados, restaurações fraturadas, mas muitas vezes o bruxismo pode ser um dos fatores causais, pode não ser, né?
Ou a gente pode ter associado ao bruxismo, né, outras questões, como a questão do refluxo. Né? Outra questão desenvolvendo o bruxismo que desenvolve as lesões, Exatamente. Né? Então é E a gente precisa, né, fechar e montar muito bem esse quebra-cabeça, né, para que eu, enquanto especialista na área da dentística, a partir do momento em que eu defina para o meu paciente o tratamento restaurador ou reabilitador, né, para que esse tratamento ele possa ter longevidade. Claro. Né? Porque quantas vezes a gente se depara com a situação de uma restauração muito bem confeccionada, muito bem conduzida e sofrendo fraturas recorrentes, né? Sim. E sofrendo desgastes recorrentes. E é uma frustração pra gente, né? Muito, no consultório, porque você sabe que você fez ali, né, da melhor forma possível. E muitas vezes uma fugiu quebra, do teu controle. Uma quebra na relação com o próprio paciente, né? Que fica cheio de dúvidas, né? Até que ponto aquele procedimento foi bem executado. Sim. Né? Porque há alguns anos atrás, restauração que fratura de forma corriqueira repetidamente era estava pura e simplesmente associada a uma má condução técnica. Sim, ou achava que, né? Não é? E a gente sabe que não é necessariamente isso. Claro que nós, enquanto profissionais, a gente tem a responsabilidade de, os sinais de alerta que estão levando a essas fraturas recorrentes, né? Ao invés de entrar no ciclo puro e repetitivo de estar recolocando, sem que aquela causa seja bem controlada. Sim. Né? Eu vejo cada vez mais, eu como especialista em disfunção temporomandibular, trabalhar com diferentes profissionais, assim. Então, a gente trabalha muito com psiquiatra, fisioterapeuta, neurologista. Claro, problemas respiratórios vai para o otorrino, a apneia do sono vai para o otorrino. Então, assim, a gente vê que para eu trazer um resultado de excelência para o meu paciente, dificilmente eu vou trabalhar sozinha. Sim. Então, assim, normalmente tem aí uma equipe multifatorial. E, claro, também um especialista em dentística para fazer o pós, né, desse tratamento. Então, eu trato lá, faço o controle do bruxismo e é aí que eu encaminho para você fazer essa reabilitação. Ou muitas vezes, quando é do sono, a gente tem que fazer essa placa pós, né? Mas esse paciente tem que estar o mais controlado possível para que o teu trabalho tenha essa longevidade, né? Tenha longevidade, sim. E o quanto a gente se depara hoje, né, com pacientes jovens, né? Cada vez mais jovens. Pacientes adultos, né? E que muitas vezes precisam de reabilitações mesmo, né? Dentes livres de cárie. Sim, sim. Né? Uma geração que já não tem mais cárie, mas que possui dentes desgastados, né? A perda de estrutura dentária, claro, mais uma vez a gente reforça que não é só o bruxismo que está relacionado, né? Muitas vezes é só ele, outras vezes o bruxismo associado com outras condições, biocorrosão, né? Hábitos deletérios, a própria oclusão, você também como especialista em ortodontia, né? Sim. Então é um conjunto bem complexo para a gente tentar entender. Esses hábitos deletérios que você estava comentando, até a gente observa bastante com esse aumento aí do estresse, da ansiedade, pós-Covid principalmente, a gente observa assim, roer unha, morder ponta de caneta, a gente observa muito essas consequências também nesses pacientes que têm esse tipo de hábito, né? Sim, perfeito. Bom, acho que a gente trouxe o assunto de uma forma descontraída, leve. Espero que a gente possa ter trazido, né, informações importantes para que quem está nos assistindo, né, e não é da área, possa perceber ou identificar em casa, né, sinais, né? Então, de repente, a gente poderia fazer um resumo, né? Tipo se a gente pudesse falar em autoexame. Legal, né? legal. Falar em autoexame. Sim. A gente, durante muito tempo, quando eu era estudante da graduação, a gente falava muito sobre o autoexame para detecção de câncer bucal, por exemplo. Sim, verdade. Né? Mas hoje, de repente, a gente poderia também fazer um checklist
Sim. Da disfunção temporomandibular, da área da disfunção temporomandibular e da área da dentística, de situações bucais que em casa o paciente pudesse se observar. Verdade, Por verdade. favor. Então, assim, eu vou falar da parte mais não dentária. Dentária eu vou passar a bola pra você. Perfeito. Mas, assim, a gente pode observar, por exemplo, relacionado ao bruxismo do sono, principalmente dores de cabeça, dores na face, nessa região aqui de mandíbula, durante a manhã, né, no período que o paciente acorda. Já o bruxismo da vigília está mais relacionado ao final do dia. Então, quando acabou o trabalho lá, quando o paciente fechou o computador, aí sim ele vai começar a sentir as dores de cabeça nessa região temporal e dores aqui na musculatura da mandíbula. Também tem pacientes que desenvolvem hipertrofia, né, da musculatura, então a gente vê aqui essa musculatura de uma certa saltada. Aqui temporal também pode acontecer, um pouco mais raro, mas pode acontecer também. Já dentro da boca, existem alguns sinais que consegue observar facilmente, pegando um espelho lá. Aqui na lateral da nossa língua, fica marcado os dentes na língua quando o paciente aperta. Como se fosse um bordado. Parece umas ondinhas assim, ó. Fica marcado. Na bochecha também. Na bochecha a gente fica com uma linha branca aqui na lateral de bochecha, então, que também é presente nesses pacientes que têm bruxismo do sono, da vigília. Também pode acontecer essas ondinhas, que eu digo bordado, que nem você disse, no lábio. É um pouco mais raro, mas pacientes que têm isso mais intenso pode acontecer, também aparece. Perfeito. De mucosa, pelo que eu tô lembrando, acho que é isso. Mas são informações importantes, né? São. E sabe o que eu acho mais engraçado? Que se o paciente para de fazer o bruxismo, se no caso o bruxismo da vigília, né, o paciente para de fazer o bruxismo, volta ao normal. Então essa linha vai embora, essas ondinhas na língua vão embora. Sim. Então isso é até legal do paciente ter esse controle. Claro que ela não vai embora do dia pra noite, né, de um dia pro outro, mas ao longo de um tempo ela vai embora. Que ele possa observar. Agora a questão dentária é o que eu vejo que eu acho que é mais perigoso, porque assim, o dente perdido, ele é perdido, né? Ele não é que nem a unha, o cabelo, que ele cresce de novo. Então é aí que mora o real problema. Depois que perdeu, não tem retorno. Claro, tem uma restauração, mas a gente sabe que não é o dente da gente, né? É um material, né? E quais são as consequências dos dentes? Alguns sinais dentários. Vamos lá, vamos tentar. Né? Bom, na região dos dentes, eu vou começar por um sinal dentário que talvez seja o menos claro ou evidente, ou que poucas pessoas de repente possam enxergar ou perceber. Mas muito se fala sobre retração gengival. É muito comum o paciente chega no nosso consultório comentando a respeito de retração na gengiva. Com sensibilidade, né? Exato. Mas não se dá conta de que muitas vezes tem a recessão, mas uma recessão já associada com a presença de uma cavidade mesmo, né, nessa região do dente próximo ao tecido gengival. E em outras situações nem há a retração da gengiva, o que a gente observa é a presença de uma cavidade mesmo, né? Porque pela concentração, se a gente estiver correlacionando com o bruxismo, pela concentração de carga e de esforço mastigatório nessa região próxima à gengiva, é onde eu tenho uma camada de esmalte mais delgada, mais fina, e ela vai sofrendo essa ação desse trauma ao longo do tempo, vão acontecendo algumas microtrincas até que esse esmalte desmorona. E tem esse aparecimento de uma cavidade mesmo, né? Se a gente está falando de autoexame em casa, com as mãos bem lavadas na frente do espelho, o paciente consegue perceber até com a ponta da unha. É verdade. Né? Que tem aquela pequena cavidade. Então, esse seria um sinal clínico. Mais uma vez, eu gosto de frisar e repetir. É verdade. Não quer dizer que esse sinal clínico dentário tenha correlação única e exclusivamente com o bruxismo, mas o bruxismo pode trazer esse tipo de consequência dentária ao longo do tempo, né? Se eu não tenho o controle. Algo que eu observo em relação a essa recessão é que normalmente, quando está relacionado ao bruxismo, ela acontece em múltiplos dentes. Não sei se eu tô errada, mas eu acredito que é isso que eu observo, assim. Dificilmente vai ter em um dente só, quando ele é causado pelo bruxismo, né? Sim, e elas podem ser extremamente profundas,
né? Elas são muito bem anguladas, muito bem definidas, Sim. né? Por causa da concentração de esforços, força, mesmo né? numa zona que é uma zona mais constricta. Sim, mais fina, né? Exato. O desgaste básico, que eu acho que a maioria das pessoas percebe, né? Que é a diminuição de tamanho dos dentes anteriores, principalmente. A gente falando sobre os incisivos inferiores, onde nessa porção em cima, né? Onde a gente apreende o alimento, busca o alimento, rasga o alimento, ela começa a ficar extremamente desgastada e os dentes vão reduzindo de tamanho, Sim. né? Nos dentes superiores também, nos incisivos superiores. E lá nos dentes de trás, nos dentes posteriores, principalmente naqueles pacientes que não têm restaurações, é muito interessante porque na plataforma dos dentes onde a gente mastiga e tritura os alimentos, né, que a gente como dentistas chama de face oclusal, Claro. mas a gente vai falar assim, já que a gente está falando de autoexame em casa, nessa região onde o alimento é triturado, né, desgastes nas pontas das cúspides, que são acidentes de reforço dos dentes, que tem uma pontinha, como uma pirâmide mesmo. Deveriam ter, né? Isso, e que muitas vezes elas estão completamente planas, completamente desgastadas, né? Esses desgastes, eles têm junto uma característica muito marcante também da questão da corrosão ácida, da biocorrosão ácida, verdade. né? Mas o bruxismo sozinho, sem a questão do refluxo, né, outro ataque ácido, ele pode também provocar esse tipo de desgaste. E isso traz, né, um desequilíbrio completo, né, porque eu começo a ter, inclusive, mudanças nas dimensões dos terços, né, da face, desse terço inferior. Né? E que quando a gente vai a reabilitar, a gente precisa reprogramar por completo a oclusão, a mordida desse paciente, promovendo verdadeiros levantes, né, para que esses desgastes sejam reconstruídos. Uma brincadeirinha aqui, mas às vezes o paciente acha que ele está precisando de preenchimento nessa região, mas na verdade ele só está precisando aumentar essa dimensão vertical de oclusão, porque essa redução da dimensão vertical de oclusão traz um aspecto envelhecido para o paciente, né? Então, muito antes de uma harmonização, muitas vezes. E às vezes é isso que você falou, a gente vê cada vez mais cedo, às vezes paciente de 30 anos, já com esse aspecto envelhecido por conta de um desgaste, por conta de um bruxismo, e aí toda a cadeia que a gente conversou, né? Sim. Então hoje a gente se depara cada vez mais com a ausência de lesões de cárie, né? Mas outros problemas de perdas de tecidos duros por outras causas, por razões que não são relacionadas com a cárie dentária. Aí se parar pra pensar, né? Assim, antigamente, algum tempo atrás, cárie era o grande problema, né? Tanto é que virou um assunto de saúde pública. Hoje a gente tem flúor na água, né, para combater um dos fatores para combater esse tipo de problema. Mas a gente vê aí a presença de outros tipos de lesão, e o que eu observo é que talvez não tenha tanta essa preocupação, assim, de saúde pública mesmo em relação a isso, né? Não sei o que você observa, assim. Cada vez mais dificilmente sentam nas nossas cadeiras pacientes que não apresentem pelo menos um desses sinais. Verdade. E paciente zero cárie. Paciente zero cárie tendo que fazer restauração. Exatamente. Por outros motivos, né? Que triste. Então fica a dica, de repente, para uma próxima conversa, né? A gente fazer um convite para alguém que a gente possa falar a respeito desse assunto. Verdade. Mas acho que é isso, acho que agora deu pra gente pensar um pouquinho, né, Sim. em aumentar essa autoobservação em casa do paciente sobre sinais, né, que possam levar a uma conversa com um especialista da área para tentar identificar cada vez mais cedo, né, todos esses problemas. Principalmente pelo fato de ter situações irreversíveis. Sim. Né? Principalmente por isso. Sim. Né? Com certeza. Acho que foi perfeito. Também acho que a gente conversou sobre muita coisa importante, né? Para mim foi um prazer.
E é inevitável, né? Estar aqui sentada contigo e não lembrar, né, de você por um período muito curto, né? Mas lembrar de você no laboratório de dentística, né? Eu tive a honra de ser tua professora por poucos meses, né? E agora dividir com você, né? Estar com você aqui falando, né, com tanta propriedade, com tanta evidência, né, sobre o teu tema, sobre a tua área escolhida, e que a gente esteja junto na mesma equipe. É verdade. É muito bom te ver assim. É um prazer também para mim, Simone, estar aqui contigo hoje, né, como você comentou. Há um tempinho atrás eu estava lá no laboratório de dentística, né, Sim. E você estava me dando aula, mas hoje para mim é um prazer poder estar aqui dividindo esse espaço e compartilhando tanto conhecimento para as pessoas. Sim, né? Vamos marcar mais bate-papos desses. Vamos, com certeza vai ter mais. Com certeza. Até uma próxima e muito obrigada. Até uma próxima, até.